Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 13, versos 14 a 21. Eu quero lhes falar hoje sobre o tema Uma Vida que Faz Diferença. Segundo Reis 13, 14 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, quando alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra esta noite. Você faz diferença na vida das pessoas? Você é alguém que quem convive com você é transformado, é tocado profundamente? Ou você é como nós dizíamos antigamente, é café com leite, não faz diferença alguma, não influi nem contribui, como nós dizíamos brincando. Como é a sua vida? Eliseu foi alguém que fez uma grande diferença, a sua vida fez uma grande diferença para o seu povo, para o seu tempo, e até hoje. Eliseu sucedeu o profeta Elias, para você se localizar na história. Elias já foi um homem poderoso em ações e palavras. Deus fez milagres grandiosos por meio dele. E quando Elias estava prestes a ser levado aos céus, Eliseu pediu que ele recebesse espírito dobrado do espírito que estava sobre Elias. E assim Deus o abençoou. Portanto, ele foi um homem poderoso também em milagres, em ações e em palavras. Eu fiz aqui uma pequena lista dos feitos de Eliseu, para você entender como ele foi grande. Ele purificou as águas de Jericó. Ele castigou os meninos que zombavam dele e de Deus com a presença de 2 ursas. Ele enviou água para o exército que encheu cisternas sem vento nem chuva. Ele multiplicou o azeite nas vasilhas da viúva. Ele profetizou a gravidez da sunamita. Ele ressuscitou o filho da sunamita. Ele transformou o caldeirão envenenado por planta em caldeirão saudável. Ele alimentou 100 homens com 20 pães. Ele curou a lepra de Naamã. Ele passou a lepra de Naamã para Geazi, seu ajudante. Ele fez flutuar um machado nas águas. Ele fez com que fossem vistos cavalos e carros de fogo ao seu redor, ao redor da cidade. Ele cegou o exército sírio e ele fez com que o cadáver, como nós vemos aqui, ressuscitasse ao tocar aos seus ossos. Deus fez essas coisas grandiosas por meio de Eliseu. Por isso ele foi tão importante para o seu povo, um homem que marcou profundamente a sua geração e até hoje faz diferença em nossas vidas. Agora veja como foi que o rei Jeoás o honrou. Versículo 14 que nós lemos.
O Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando, dizendo: meu pai, tu és como os carros, os cavaleiros de Israel. Ele estava dizendo aqui: o Senhor é muito importante para nós. O Senhor é a diferença entre a vitória e a derrota em nosso povo, pois Deus age e fala por meio de ti. Por isso, o Senhor é tão importante para nós. Eu fico pensando, irmãos, trazendo essa palavra para nós. Nós também temos pessoas muito importantes em nosso meio. Mas quando essas pessoas morrerem, partirem, quem é que vai assumir o posto delas? Quem serão, por exemplo, os guerreiros de oração que vão assumir esse posto no lugar dos irmãos que hoje fazem isso? Eu quero citar como exemplo aqui a irmã Francisca, nossa queridíssima irmã Francisca, que partiu para a glória esses dias. Deixou um tamanho de saudade que a gente não consegue nem medir em nosso coração. Deixou um buraco em nós. Eu me pergunto, quem são as pessoas que vão ocupar o lugar das Franciscas? Quem são os homens e mulheres que serão os próximos Eliseus? Quem são as pessoas que farão diferença nessa geração? Quem são aqueles que vão se levantar para orar por nós de verdade? Quem são aqueles que vão influenciar poderosamente a vida dos nossos filhos? São perguntas relevantes, irmãos, e que a vida de Eliseu nos lembra. Nesse texto que nós lemos, nós temos também as últimas palavras e as últimas instruções e profecias de Eliseu. Nessa conversa aqui, com essas metáforas, usando as flechas e o arco, nós temos lições profundas para a nossa vida. Então eu quero, a partir de agora, usando esse texto, trazer aqui algumas palavras, alguns conselhos, algumas dicas sobre como é que você pode viver uma vida para influenciar poderosamente as pessoas que estão ao seu redor, agora e mesmo depois que você morrer. Para que você seja uma influência poderosa na vida das pessoas, tem que haver três coisas. Tem que haver intenção, tem que haver planejamento e tem que haver ação. Intenção, planejamento e ação. Sem isso, você jamais será uma influência poderosa na vida das pessoas. Se você quer ser uma influência positiva, abençoadora, poderosa na vida dos seus filhos, por exemplo, você tem que ter essas três coisas: intenção, planejamento e ação. Então a pergunta que eu faço para você, se você deseja ser uma influência poderosa na sua família, por exemplo, é a seguinte: o que é que você está fazendo hoje para que isso aconteça? Se você não está fazendo nada, então é hora de entregar isso nas mãos de Deus, numa oração intencional, mostrando a sua intenção, fazer um planejamento e agir, irmãos, agir. Não pense que as coisas vão acontecer automaticamente sem que haja intenção, planejamento e ação, porque não vão acontecer. É claro, irmãos, é claro que nós dependemos completamente de Deus. Sem Deus, nada é possível. Mas também é verdade que Deus usa as pessoas que desejam ser usadas. Deus usa as pessoas que se colocam nas mãos dele para serem ferramentas para que a sua vontade aconteça. E Deus não usa pessoas preguiçosas e acomodadas. Deus usa as pessoas que se dispõem a serem usadas por Ele. Então, para você fazer diferença de verdade na vida das pessoas, eu tenho algumas palavras que você não pode esquecer: generosidade, ousadia, coragem, abundância, vigor, dinamismo. Não aceite o comodismo, não se dê a mesquinhez, não seja alguém medíocre, faça sempre o melhor que você pode com todas as suas forças em tudo que você faz. Faça tudo como se fosse para Deus, porque no fundo as coisas são para Deus. Mas faça tudo com o melhor que você pode. Eu fico pensando, como que eu mesmo
Pastor Clóvis, coloco isso em prática. Então, na minha vida de oração, por exemplo, eu tenho compartilhado isso com alguns irmãos. Como é que eu oro por você, inclusive? Eu estou aqui na minha casa trabalhando, ou mesmo conversando com alguém, ou estou dando uma olhada nas redes sociais, ou eu estou na rua andando, e cada vez que me vem à memória um irmão da igreja, um amigo, uma pessoa que está passando uma dificuldade, na mesma hora eu oro, eu peço que Deus abençoe aquela pessoa. Para não esquecer, para não deixar para depois. Eu acredito que Deus me lembra nessas horas. Então, esses dias eu andei pela rua de carro, fui lá resolver as coisas da adaptação do meu carro, e aí cada vez que eu passava na frente de alguém, na casa de alguém da igreja, ou no trabalho de alguém da igreja, ou eu via um carro que lembrava alguém, eu fazia uma oração: Senhor, abençoe esse irmão, ele está passando por essa dificuldade, socorre essa vida, Deus, faz diferença na vida dele. Porque eu acredito, irmão, que as nossas orações fazem uma grande diferença na vida das pessoas. Então, faça sempre o melhor e com abundância, sem preguiça, sem mesquinhez. Seja generoso, seja abundante no amor e no serviço. Não se acomode, não se entregue à preguiça. As coisas não têm acontecido para você como você desejaria, como você deseja. Você já tentou bastante, mas nada mudou. Reanime seu coração em Deus e seja abundante para abençoar. Haja para mudar as histórias das pessoas. O tempo está passando rápido, irmãos. Não perca tempo. Ontem eu participei de uma reunião do colégio do Guilherme, e era uma reunião que o diretor da escola estava passando algumas orientações, e os pais, então, todos, mais de 400 famílias, dando suas respostas ou comentários e perguntas no chat lá da transmissão ao vivo. E aí alguém escreveu algo que me chamou a atenção. A pessoa disse assim: esse ano já está perdido mesmo. Vamos agora trabalhar para o ano que vem. Irmãos, esta é uma palavra que não cabe na minha boca. Eu me recuso a entender e aceitar que esse ano está perdido, que foi perdido. Não foi, irmãos. Foi perdido para quem foi displicente. Foi perdido para quem não fez nada. Mas aqueles que se dispuseram a ser usados por Deus, aqueles que aproveitaram as circunstâncias e oportunidades, para esses não foi perdido. Houve crescimento, houve aprendizado, houve ser usado por Deus, houve transformação. E vai haver muito mais. Nós temos ainda alguns meses até acabar esse ano. E ainda há muita coisa que pode ser feita para mudar a vida das pessoas. Nós temos na igreja pessoas que nos abençoam profundamente. Eu não quero ser injusto aqui e esquecer de alguém, mas eu tenho sido profundamente abençoado por muitos irmãos. E aqui, para mencionar uma pessoa que é querida por todos e não vai causar ciúme em ninguém, eu quero lembrar do nome do PC da Vilma. O PC, ele é um servo, ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o seu prazer está em servir as pessoas. Ele serve não apenas a mim, ele serve a todos que o procuram, a todos a quem ele pode ajudar. E com certeza, o PC é alguém que fez diferença nesse ano. Para ele, o ano não foi perdido. Pelo contrário, ele fez muitas coisas para abençoar as pessoas e para dignificar o nome de Jesus. Então, esse exemplo serve para todos nós. Não foi um ano perdido, não é um ano perdido, ainda há muito que pode ser feito. E Deus quer usar você para abençoar a vida de outras pessoas. Deus quer usar você para ser importante para outras pessoas, assim como Eliseu foi para o seu povo. Agora, o que é que acontece quando a vida de uma pessoa esbarra na sua vida? O que acontece quando alguém toca você? Quando a vida de alguém toca a sua vida? Você transmite vida ou morte? Como aconteceu com Eliseu. Ele já morto, sepultado, os ossos já estavam lá. Quando o cadáver foi jogado às pressas no seu túmulo e tocou nos seus ossos, aquele homem voltou à vida. O que é que você transmite? Vida ou morte? Quando as pessoas vão até você, o que acontece? Vou dar um exemplo. Lá no seu trabalho,
quando alguém quer abrir o coração, não pode confiar em ninguém, porque tem lá um bando de fofoqueiro, de gente interesseira e mesquinha e egoísta. Só que tem lá uma mesa que é uma ilha de amor e de graça e de bondade. E é a sua mesa. Quando as pessoas chegam em você, as coisas são diferentes, porque as pessoas são tratadas com dignidade, com amor. Você sempre tem um sorriso e uma palavra de esperança, uma oração para as pessoas. Isso é fazer diferença. Uma outra situação, lá no hospital, pode ter um monte de gente cansada, pode ter enfermeiros, atendentes e médicos já duros pelo sofrimento que tem passado, frios com as pessoas, tratando as pessoas com rispidez, mas é diferente quando elas chegam em você. E quando as pessoas chegam em você, por mais cansado que você esteja, por mais cansada que você esteja, por mais desanimada que seja o seu coração, por mais sofrido que você seja, quando as pessoas chegam em você, elas são recebidas com o sorriso e o amor de Jesus. Quando elas tocam na sua vida, você tem uma palavra que pacifica o coração delas, que reanima o coração delas. E isso é fazer diferença. Quando os seus filhos tocam na sua vida, o que é que você transmite a eles? Quando eles procuram você para abrir o coração, ou para pedir alguma coisa, ou para falar, para contar alguma coisa, o que é que você diz? Como é que você reage? Você tem palavras de vida ou palavras de morte? Você dá amor, sabedoria, cuidado, direção ou indiferença, falta de sabedoria, palavras amargas que empurram eles para baixo ou para longe de você? Como é que você reage? Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, que é a música Fonte. Se você é do meu tempo, você vai se lembrar. Diz assim: as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza, fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Se Cristo habita de fato o seu coração, a sua língua, a sua boca, não pode proferir bênção e maldição ao mesmo tempo. Você deve ser um transmissor de graça, de bondade, de amor, de alegria, de ânimo, e não de sofrimento, de tristeza, de mágoas. Não seja assim. Seja como Eliseu. E antes de partir para a eternidade, deixe um legado que vai transformar as pessoas e vai iluminar as gerações, como disse o pastor Jeremias Pereira. Deixe um legado que pode iluminar gerações. Eu quero terminar, aqui já nosso tempo já está indo embora, contando aqui um pouquinho, um recorte da vida de Abraão. Abraão, quando estava já em idade avançada, ele decidiu plantar um bosque em Berseba. Gênesis 21, 33. Isso é algo impressionante para mim, irmãos. Por que é que um homem idoso vai plantar um bosque? Ele não vai ver as árvores crescendo, ele não vai desfrutar das frutas que vão nascer. Com certeza ele pensou nas próximas gerações. E talvez a sua atitude esteja embasada nas palavras que ele ouviu de Deus.
lá em Gênesis 12, 2 a 3, que são as seguintes: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que palavra maravilhosa, não é, irmãos? Todos nós deveríamos desejar isso. Sabe que eu estava pensando aqui, eu não sei se você consegue me falar os nomes dos seus 8 bisavós. Você consegue lembrar o nome dos seus 8 bisavós? É muito difícil, não é? Isso para você entender que as pessoas são esquecidas facilmente. Mas aquelas pessoas que fazem diferença na história das pessoas são lembradas por Deus e são lembradas por mais tempo. Que você deixe um legado que ilumine as próximas gerações da sua família e de quem convive com você. Que nós todos aprendamos com Eliseu e que façamos diferença nessa vida. É o meu desejo e a minha oração para todos nós essa noite. Que Deus nos abençoe.